Graças a Deus. Então vamos lá, irmão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram até a terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Manre. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Para aí, irmão. Nós conhecemos muito essa vida do Abraão, o seu chamado. O Senhor apareceu para ele. Aqui começa a história efetivamente do Abraão, né? Que se tornou o pai da fé, mas também é chamado de amigo de Deus, né? O Abraão foi tão assim um homem tão abençoado, irmão, né? Que chegou ao ponto do Senhor Jesus, quando foi para a cruz, ele se entregar na cruz para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Ele foi um homem tão especial para Deus, irmão, que o Senhor Jesus usa ele como exemplo, lá como seio de Abraão. Lembra lá quando ele fala do rico que foi para o inferno e do pobre que foi ao seio de Abraão? Ele se tornou um símbolo, um representante, como fosse o próprio Deus ali, naquele exemplo. Olha só a honra que o Senhor dá. Chega o Senhor Jesus comparar ele com uma própria expressão de Deus, que quando o Senhor quis ali mostrar sobre o inferno, sobre o que passa depois dessa vida, né? A ação depois dessa vida. Esse homem, irmão, foi um homem grandemente abençoado. Teve as suas falhas? Teve. Lembra lá no caso do Ismael, né, que ele teve que deitar ali, né, deitou com a concubina, a Sara orientou, porque achou que estava demorando muito a promessa de Deus, né? O Ismael não era plano de Deus, era o Isaac, que vinha da promessa. Aí surgiu um povo que não era do plano de Deus, mas o Senhor falou que iria abençoá-lo, porque ele era a semente de Abraão. O Senhor o abençoou ali. Amém, irmãos? Mas olha só, como que começou essa história? O Senhor lhe apareceu, lhe deu uma palavra, lhe deu promessas, lhe falando que ele seria uma bênção, que ele iria crescer muito, que a sua descendência, olha, ia crescer muito, e Deus foi dando promessa. E falou para ele: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, da sua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor não havia ainda mostrado a terra. Você está me entendendo? O Senhor não tinha falado: olha, Abraão, deixa eu te levantar aqui no monte, deixa eu te trazer em sonho, deixa eu mostrar para você qual é a terra que você vai. Não, o Abraão, a Bíblia diz lá em Hebreus, que ele foi para uma terra sem saber para onde ia. Irmão, o Abraão, ele é um exemplo da nossa conversão. Lembra quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Que o Senhor falou que vai buscar a sua igreja? Que nós vamos morar no céu? Você já viu o céu, irmão? Você já viu a Nova Jerusalém? Você teve essa visão? Você viu Jesus pessoalmente para acreditar nele? Não.
Você começou igualmente como Abraão. O Senhor Jesus, ele chega a dizer: bem-aventurados, felizes, o que não viram, mas creem. Irmão, estamos numa posição até especial, vamos dizer assim. Porque os apóstolos viram Jesus, eles criam, e nós que não. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Irmão, o Abraão também, ele saiu para uma terra sem saber para onde ia. Puramente confiando na palavra. Puramente confiando no mandamento, na ordenança. Olha, eu estou te dando uma orientação. O Abraão, irmão, você conhece. Ele pegou e foi. Ele se curvou àquela palavra. Como você hoje está no domingo gelado, mais frio, e vem para a casa de Deus. Você está fazendo o quê? A mesma coisa, obedecendo a palavra, obedecendo a buscar ao Senhor, se colocando nesse caminho. E o Abraão foi, aí ele foi, levou a esposa, levou o seu sobrinho Ló, levou as pessoas que cresceram ali na sua casa e partiu. Primeira coisa, ele tinha que largar a segurança da família. Naquela época, irmão, nesse tempo aqui, não havia INSS, não havia fundo de garantia, não havia aposentadoria, não havia os benefícios do governo, não havia essa segurança, está me entendendo? Não havia carteira assinada, não havia nada, não havia poupanças, não havia nenhum benefício onde você pudesse ir lá e falar: olha, eu quero o meu direito, ele tem que me pagar. Não tinha nada disso. A segurança que a pessoa tinha era a sua própria família, os seus parentes. Cada um fazia alguma coisa, gerava a economia, gerava a segurança, você percebe? E o Senhor deu uma palavra para ele sair daquela segurança. Sair daquilo, irmão, ir para uma terra onde ele não sabia. Olha como que é a fé do Abraão. Como foi a fé do Abraão? Simplesmente creu. Simplesmente praticou. Falar que tem fé em Deus, irmão, e não praticar, a Bíblia chega a dizer em Tiago que a fé sem obras é o quê? Morta. Tem muita gente, nós podemos dizer, creio em Deus, olha, a minha fé é a maior do mundo, eu tenho muita fé. Mas, irmão, não adianta ter muita fé se não vier acompanhado de obras. O Abraão creu no Senhor, e quando ele teve aquela fé, acreditou, ele praticou. Ele foi, irmão, sem olhar para o futuro. Ele poderia ter falado: peraí, mas eu estou deixando a minha segurança para trás, eu estou deixando a minha firmeza, não é um certo tipo de firmeza, um lugar seguro, não é? Mas o Senhor fala para a gente se firmar na rocha. E quem é a rocha? Jesus, a sua palavra. O Senhor nos pede para agir como Abraão, para a gente largar a firmeza desse mundo e começar a se agarrar na firmeza da palavra. Se agarrar nisso. O Abraão, ele fez isso, ele se agarrou à palavra. E você sabe, o Abraão foi uma bênção? Foi uma bênção. Cometeu alguns erros? Cometeu, irmão. Mas voltou para Deus, se arrependeu, o Senhor falou com ele novamente? Foi, irmão. Foi, ele fez ali naquele caso do Ismael, o Senhor ficou 13 anos sem falar com ele. E aí o Senhor, quando volta no capítulo 17, chega a dizer: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E ali ele renova o pacto, ele renova de novo: olha, eu te falei que você vai ser pai de muitas nações. Mas era em Isaac, irmão. Não era em Ismael. Você está me entendendo? Nós devemos ficar na palavra. E ele fez tudo isso, aconteceu. Mas olha o que o Senhor me chamou a atenção. Diz aqui no versículo 7. Então o Senhor foi e apareceu novamente com Abraão. Olha o que era a diferença do Abraão. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Porque ele chegou em Canaã, né? E o Senhor renovou o voto ali. E edificou ali o quê? Um altar ao Senhor que ia aparecer. O que ele fez ali, irmão? Ele edificou um altar. Um altar, antigamente, era um altar de sacrifício. Era um altar onde você ali acomodava pedras, rochas, de tal maneira que você pudesse colocar lenha em cima, colocar um animal e oferecer ali um fogo, né? Queimar no fogo e oferecer ao Senhor. Ali se fazia orações, ali se fazia adoração.
Então ele chegou naquela terra, o que ele fez? A primeira coisa, irmão, foi edificar um altar ao Senhor. Olha o que diz mais aqui, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E fez o quê? Edificou ali o quê, irmãos? Um altar ao... E fez o quê? Invocou ao Senhor. Você percebe algo aqui? Que ele estava naquela terra, chegou naquela posição, o que ele fez? Adorou ao Senhor. Edificou um altar ao Senhor. Foi prestar culto, foi oferecer sacrifício, foi trazer ali agradecimento ao Senhor pela sua presença na vida dele. E ali ele foi para um outro monte. E ele continuou a peregrinar. E foi lá e parou. A primeira coisa que ele foi fazer... Foi fazer uma festa, foi descansar, foi fazer alguma coisa? Fez alguma coisa. Mas o quê? Primeiro a Deus. Ele foi oferecer outro altar. Ele levantou mais um altar. Irmão, Abraão foi uma bênção, mas em toda a sua caminhada, se você perceber, aonde ele chegava, ele levantava um altar. Ele oferecia a sua vida, ele estava sempre colocando o Senhor aonde? Diante da vida dele. Sempre trazendo a memória. O duro é quando nós nos convertemos, irmão. Como eu te falei, você recebeu a palavra, você se converteu a Jesus, mas ainda estamos caminhando. E a gente não pode perder, irmão, a nossa essência de agradecimento, de sacrifício, de levantar altares na nossa caminhada. Não podemos deixar, irmão, de levantar ofertas ao Senhor, de agradecer, sempre trazer o Senhor. Eu estou começando uma nova fase na minha vida. Ofereça um sacrifício ao Senhor. Levante um altar no seu coração. Agradeça a Deus, peça a Ele a bênção. Apareceu uma oportunidade. Senhor, eu coloco diante de Ti aqui. Abençoa a minha vida. Sem o Senhor, nada eu posso fazer. É esse sentimento. Não podemos deixar a chama se apagar. Precisamos pedir ao Senhor que acenda de novo, como nós cantamos, irmão. Porque o Abraão ele foi uma bênção, porque ele não esquecia de Deus nas suas caminhadas. Ele não deixava aquilo que Deus já tinha ensinado para ele de lado. Ele sempre queria trazer ao Senhor. Ele trazia à memória a promessa. Porque ele oferecia a oferta, ele oferecia aquele louvor, irmão, ele estava trazendo a memória. E quantas vezes a gente, irmão, no passar do tempo a gente começa a esquecer da palavra, de promessa, a gente esquece de cultuar, a gente esquece de trazer Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho, por nossa, a nossa vida social, a gente esquece. Não, eu tenho lá a minha página na internet, tenho o meu Facebook, lá é minhas outras coisas. Que isso, irmão? Leve Deus para lá também. Edifique altar lá. Não, olha, é lá no Instagram, é lá no TikTok, eu não sei lá onde que você tem a sua rede social. Aonde, irmão, você estiver, traga Deus. Não aceite outra coisa. A primeira coisa que ele fazia era trazer a Deus. Irmão, nos nossos negócios, nas nossas conversas, pessoas novas que se aparecem em nossa vida, o que ela conhece de você? Levante o altar de Deus para ela ver que você é do Senhor. Levante, irmão. O Abraão, ele fazia isso. Ele sempre levantava. Olha o que diz no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. E ele continuou. Aí ele tinha descido ali ao Egito, né? E olha o que diz aqui quando ele volta do Egito, Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 1. E subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar da onde? Do altar que dantes ali tinha feito.
E Abraão invocou ali o nome do... O Abraão, irmão, desceu lá para o Egito, não era onde que o Senhor queria que ele estivesse, e ele saiu do Egito. E aonde ele voltou? No lugar do primeiro altar. Ele voltou novamente, ele percebeu, puxa, eu tenho que ter Deus na minha vida. Eu preciso voltar, irmão, e tem vezes que na nossa caminhada a gente esquece das coisas. O Abraão, ele pegou e falou, eu tenho que voltar, volte sempre a adorar, volte sempre a prestar a melhor oração, não aquela oração de água com açúcar, não aquela oração que você mal sabe aquela oração que você vai orar dormindo, sabe? Né? Deus abençoe o Senhor Jesus, e vai falando coisas que não tem nada a ver, porque está, não, irmão, é algo realmente voltar àquela oração séria, sincera, verdadeira, a leitura bíblica, a oferecer seus sacrifícios. Irmão, o altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de doação, né? De oferta. Quando você começa a doar o seu tempo para ler a Bíblia, é um altar de sacrifício. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, não é verdade? Mas você resolve parar e lembra do Senhor. Eu vou fazer uma leitura, eu vou orar um pouco, eu vou falar com meu Deus, eu vou apresentar a minha vida. Puxa, estou precisando, olha, não, eu quero estar na presença de Deus. Irmão, puxa, eu quero orar, eu quero adorar, eu quero cantar louvores. Faz tempo que eu não canto louvores na minha casa. Faz tempo, olha, que eu não oro diante dele com louvores, com agradecimento. Faz tempo que eu não oro em línguas. Eu preciso voltar a isso. Espírito Santo, irmão, volte ao sacrifício do altar. É você quebrar a sua carne, é você deixar de fazer a sua vontade para prestar culto a quem? A Deus. O Senhor o abençoava, porque em todo lugar que ele ia, irmão, ele edificava altar. Ele colocava altar, ele colocava Deus à frente. Nós temos feito isso. Temos colocado a reclamação na frente. Temos colocado pensamentos errados à frente? Temos realmente nos dedicado ao Senhor? Temos realmente tirado um tempo para orar? Um tempo para oferecer sacrifício? Lá no nosso trabalho? Não, lá no meu trabalho, pastor, olha, não tenho nem como. Mas nem na hora que você vai no banheiro oferecer a Deus um louvor, vai lá, né? Não tem lugar para fazer, irmão. O meu primeiro pastor foi o pastor Newton Lemos. E eu era trabalhando onde eu trabalho hoje, e ela lá sempre entrava muita gente, né? Entrava muita gente, saía muita gente, e ele dizia assim, Ronaldo, tiver um minutinho, curva a sua cabeça e ora no seu trabalho. Mesmo que seja assim, ó, curva a cabeça e ora, peça a bênção do Senhor. Não deixe de invocar a Deus no seu trabalho. Olha só, irmão, o que ele estava querendo? Edifique um altar. Edifique. Irmão, a correria do nosso dia a dia, ou os problemas, muitas vezes a gente deixa isso tomar de tal maneira que a gente esquece de oferecer um altar ao Senhor. A gente não edifica. Lá não tem como. Tem, se você pedir ao Senhor, Ele te dá a oportunidade. Ele tem, Ele te dá, Ele te mostra o lugar. O Abraão percebeu, puxa, eu desci lá, não, eu tenho que voltar. E ele levava a sério o compromisso dele. Ele havia edificado aquele momento. Você tem um momento na sua casa? Você tem uma hora na sua casa? Você reservou um momento a Deus? Não, eu tenho um momento para o WhatsApp. Eu tenho um momento para redes sociais. Eu tenho um momento para aquilo, para aquilo. Tá bom, não estou falando que é errado. Mas o errado é tirar Deus do jogo, você está me entendendo? O errado é você não dar a prioridade a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes a gente tira esse altar que Jesus nos deu, irmão, a gente tira e coloca outras coisas. E qual o horário que resta? Na hora que eu vou dormir? Na hora que eu estou lá com sono? Ou na hora que vem a dor? Ou na hora que vem o mal, que todos nós somos atacados? Você está me entendendo, irmão? Não é para orar no desespero, é para orar antes, é para buscar antes. O Senhor ainda não havia dado Isaac, e mesmo assim ele já estava antes oferecendo sacrifícios ao Senhor, levantando altares ao Senhor. Aonde ele passava e parava, ele dizia, eu vou invocar o nome do Senhor aqui. Eu vou invocar o nome, irmão. Sempre invoca o nome. Sempre invoca o nome do Senhor. Olha o que diz no versículo 18, ainda no 13. Versículo
18, no capítulo 13. Mesmo capítulo, irmãos, que nós estávamos. Olha o que diz. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E fez o que, irmão? Fez o que, irmãos? Edificou ali o que? Um altar ao Senhor. Você percebe? Você percebe o grau de compromisso que o Abraão tinha com Deus? Como ele levava a sério? Muitas vezes nós, irmão, até começamos igual a Abraão, mas em dado momento nós não estamos mais levando a sério o nosso compromisso. Levando a sério, sabe? Peraí, vou invocar a Deus. Peraí, olha, eu vou buscar o Senhor. Pastor, eu vou viajar, vou ficar uma semana fora, 2 semanas, um mês fora. Mas lá naquela cidade, eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou buscar a igreja, da nossa igreja, vou lá cultuar, vou estar lá. Irmão, edifique, busca o Senhor. Não deixe a presença do Senhor de lado, mas nenhum momento. Ah, estou fazendo uma viagem, uma benção. Olha, eu quero que abençoe mais, vou buscar o Senhor. Vou estar lá invocando a Deus, irmão, porque sem mim nada podeis fazer. Edifique um altar. O Abraão foi a bênção que foi. E o Senhor Jesus se entregou na cruz para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Mas o Abraão tinha compromisso, irmão. Ele levava a sério o compromisso dele. Ele voltava, ele sabia voltar, ele sabia, puxa, eu preciso do Senhor, puxa, tomei uma decisão errada, vou voltar ao Senhor. Irmão, sempre volte ao Senhor. Sempre volte a edificar altares. Você tem feito isso? Pense na sua vida. Será que a sua vida é uma história de sempre negação? De sempre dizer não? De sempre deixar o Senhor de lado? Ah, eu leio a Bíblia, mas do jeito que você lê, realmente é convertido? É realmente uma pessoa que se entregou ao Senhor? Ou qualquer coisinha você fala, ah, então, né? Se acontecer tal coisa, você já sabe, já está fazendo um plano para sair da presença. Já está pensando, olha, se acontecer tal coisa, eu largo tudo, Deus vai entender, porque eu já ouvi pessoas falando isso. Pessoas que falam, olha, mandaram até mensagem, olha, ouvi tal coisa aí, se isso é verdade, estou saindo já. Nem aqui na igreja vinha. Nem era da nossa igreja. Ele estava falando comigo para sair lá, sei lá, da sua igreja. Olha só, irmão. Veio perguntando para mim, se for verdade, irmão, você está saindo de Cristo, não quer sair da igreja. Você quer largar Cristo, quer ter motivo para largar, irmão. Irmão, lembra lá da Noemi, quando ela saiu da sua terra e foi lá para a terra lá, que não era Belém, fugiu o nome agora. Hã? Isso, foi para Moab, peregrinar a terra de Moab. Irmão, sabe por que ela saiu? Ela saiu porque veio fome na terra. Mas ali onde ela estava em Belém, que chamava Casa de Pão, era onde ela deveria estar. Era onde ela deveria permanecer. Aonde? Na palavra. Ela deveria permanecer no povo de Deus. Mas qualquer coisa que acontece, irmão, nós vimos essas semanas aí nos nossos cultos passados, qualquer coisa que acontece pode ser motivo para a gente sair da palavra. Domingo passado nós vimos lá sobre o Saul, né? O Saul, ele tinha uma palavra do Samuel e era para esperar o Samuel 7 dias para oferecer o culto ao Senhor. E ele esperou 7 dias, mas veio o inimigo, estava ali rodeando, o inimigo estava chegando, mas não tinha tocado. Mas o inimigo estava mostrando as garras, estava mostrando que ia vir para guerrear, que vinha atacar e não sei o quê. E o Saul fez o quê? Saiu da palavra. E quando ele saiu da palavra, chegou o Samuel. Irmão, é da mesma forma. O Abraão, ele edificava altares. Edificava. Porque ele queria sempre, aonde eu estiver, eu quero que tenha um marco do Senhor na minha vida. Eu quero ter um marco. Eu quero o Senhor presente. O altar, irmão, é o lugar onde você oferece sacrifício. O altar, hoje, para a nossa vida, irmão, a gente precisa sempre manter aceso. Olha o que diz lá em Levíticos. Vai para frente aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 6. Levíticos, capítulo 6.
Aqui já é no tempo, irmão, da lei, onde Moisés já estava ali, né? Já tinha dado a lei ali, já estava edificando ali o tabernáculo e já estava dando a ordem como era para manter o altar. Como era para manter? Olha o que diz no versículo 12. Acharam, irmãos? Levítico 6, versículo 12. Olha o que diz: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não, o que, irmãos? Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele. O que? Cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá quando? Continuamente sobre o altar, e não, irmão, isso aqui é símbolo para nós hoje. A palavra do Senhor diz que ao sangue de Jesus ele nos comprou para Deus e nos fez rei e sacerdote. A lei dizia que o sacerdote, a obrigação do sacerdote é manter o altar aceso. Irmão, o Senhor Jesus fala que a gente não pode ser nem frio, nem morno. A gente tem que ser o quê? Fervoroso. Quer dizer, tem que ter fogo. Tem que estar o fogo aceso. Se o fogo apaga, irmão, a água até fica um pouco quente. Ela vai ficando cada vez mais morna, não é? Mas já não está mais fervendo. Não está fervoroso. E é o ponto que apaga. A Bíblia chega a dizer: não apagueis o Espírito Santo. Irmão, quem tem que manter o altar aceso? O sacerdote. Ele tinha que sempre cuidar que sempre haja fogo, tinha que buscar ali e colocar. É a nossa obrigação. O Senhor não quer mais que esse altar, irmão, se apague. Esse altar que nós temos, irmão, essa vida com Cristo não pode mais estar apagada. Tem que estar acesa essa entrega, esse sacrifício, esse lugar de ofertar sempre ao Senhor os nossos dons, oferecer ao Senhor, se colocar diante dele, que esse é a intenção do altar. Sempre se colocar diante do Senhor, diante do altar, se fazia orações, lhe clamava, lhe pedia perdão, porque ali era o momento, irmão, de sacrifício pela oferta do pecado, oferta de manjares. Irmão, o altar servia para sacrificar, para entrega. E isso a gente precisa se entregar. Quando eu ofereço o meu altar? Quando eu me entrego na palavra. Quando eu me largo, né, e começo a confiar na palavra. Olha o que diz no Salmos 34. Salmos capítulo 34. Salmos 34, versículo 1. Como que eu ofereço o meu sacrifício no altar? Pastor, eu sou sacerdote. É, você é. Pastor, eu sou mesmo? É, por causa do sangue de Jesus. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3, que o sangue dele nos fez rei e sacerdote. Rei, para reinar com autoridade. Sacerdote, irmão, aí temos a nossa obra espiritual diante do Senhor para ser feita. E uma delas é deixar o fogo aceso. Como que eu deixo o meu fogo aceso? Versículo 1, leia aí. Louvarei ao Senhor em todo. Então eu não posso parar, né, irmão? Eu não posso deixar apagar. Louvarei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente aonde? Na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exultemos o seu. Você está vendo que ele está se esforçando para todos os dias estar o louvor do Senhor à sua boca? A adorar a Ele, a buscar a Ele continuamente, até o ponto dos outros, né, estarem em volta, irmão, e verem aquela atitude dele. Ele chega até a dizer: buscai comigo, irmão. A pessoa que está com fogo aceso é uma pessoa que convida outras para buscar a Cristo.
Convida aqueles que estão fora, irmão, a dizer, olha, Jesus é a solução da sua vida. Irmão, isso é manter o fogo aceso. Se o seu fogo já está se apagando, você já não está falando mais de Jesus. Você não está dizendo mais aonde você vai. Então, sabe, é que eu tenho vergonha. Irmão, os tímidos não herdarão o reino de Deus. O Senhor chega a dizer que aquele que se envergonha dele, quando ele vier naquele dia, ele se envergonhará dessa pessoa, Senhor Jesus, diante do Pai e dos seus anjos. Irmão, eu não quero que Jesus tenha vergonha de mim, não. Eu quero receber o louvor dele. É da mesma forma. Isso aí é o que, irmão? Deixar o fogo aceso. É deixar o fogo aceso. Deixa sempre o Espírito Santo com você, buscando, se acendendo, porque aonde não há lenha, o fogo se apaga. Irmão, aonde não há as coisas de Deus na sua vida, o fogo de Deus vai se apagando. Mas quando você mais busca o fogo, vai se aquecendo. Essa é um mandamento, esse método é um mandamento do Senhor ao sacerdote, que somos nós, de estar sempre buscando. Por isso que o Senhor fala para a gente ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não é para deixar o negócio se apagar. A gente esquece de levantar os nossos altares. Não, o Abraão, ele ia e levantava os altares, ele ia e edificava altares. Irmão, hoje temos que manter aceso aquele altar, aquele caminho, aquilo que Jesus veio trazer para nós. Não deixe se apagar. Não deixe esse altar ficar esquecido. A cada manhã, a cada dia, continuamente, ele estava dizendo, louvarei o Senhor em todo o tempo. É continuamente, irmão, e tem crente que esquece por conta das coisas do mundo. Vai largando. Como pode passar um dia sem falar com o Senhor? Está brigado com ele? Está brigado com o seu pai? Não está falando com ele? Por quê, irmão? Não, é todos os dias. É um dia que apaga o fogo. O sacerdote tinha que manter continuamente. E olha o que acontece, irmão. Aí ele começa a trazer alguns benefícios aqui. Versículo 4. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, e livrou de todos os meus. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos, envergonhados. Irmão, uma pessoa que sempre está trazendo as coisas de Deus para a vida, quando clamar, o Senhor vai responder de imediato. E essa pessoa não vai passar vergonha. Olharam para ele, buscaram a ele, trouxeram para a vida essa vida de sacrifício. E está dizendo, olha aqui, vamos ler de novo. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Continua aí. Clamou este pobre. E o Senhor o quê? O ouviu, porque ele se dedicava a buscar ao Senhor, irmão. Porque ele tinha compromisso. Que mais? E o salvou de todas as suas. Irmão, presta atenção. Veio temores no versículo anteriores? Veio, e o Senhor livrou de todos os temores. Vieram angústias, irmão? Veio, nós lemos aqui, e o Senhor salvou de todas as angústias. O problema não é que não vai vir. O problema é quando vir, você possa clamar e o Senhor te atender. Você possa dizer, Senhor, livra-me desse medo que está vindo. Livra-me dessa angústia. E o Senhor ouviu. Irmão, edifique. Buscar ao Senhor não é perda de tempo. Oferecer sacrifícios a Jesus não é perda de tempo. Lembra daquela mulher, não vou abrir agora, mas lembra daquela mulher que tinha um vaso de alabastro com um perfume muito caro? E ela pegou, você sabe, a vida dela era cheia de pecado, até os homens daquele lugar disseram, olha, se soubesse quem é essa que toca, se ele fosse profeta de verdade, não deixaria nem que ela tocasse, porque era muito pecado, uma mulher suja, mas ela pegou o que ela tinha de mais precioso, um sacrifício, foi lá e quebrou e ungiu o Senhor. E o Senhor recebeu aquela oferta, o Senhor Jesus se agradou, mas para os outros que estavam vendo, sabe o que era, irmão? Oferecer algo para Jesus era desperdício. Eles disseram, que desperdício é esse? Poderia ter vendido e ter dado aos pobres. Você acha que eles tinham cuidado dos pobres, irmão? Não.
Mas tem gente, irmão, que acha que buscar ao Senhor, oferecer ao Senhor, é desperdício. Não é desperdício do seu tempo, do seu descanso. Não é, irmão, desperdício da sua vida. Ele está dizendo, busquei o Senhor, Ele me respondeu. Sabe quando você precisar? Irmão, todas as suas orações estão guardadas diante de Deus. Todas essas ofertas de sacrifício são guardadas diante do Senhor. Todo esse esforço que você faz pelo Senhor está guardado diante dele. O bom, irmão, é quando você clamar diante da angústia e Ele te ouvir. Quando você dizer, clamou esse pobre, e o Senhor livrou de todos os seus temores. Irmão, Ele salva, Ele abençoa, Ele ouve. Só que muitas vezes na nossa caminhada a gente não edifica mais altares. Todos os dias na nossa vida a gente para de edificar altares, ou deixa até o fogo apagar, irmão. Não é isso que o sacerdote tem que fazer, tem que manter continuamente o altar diante dele, e com fogo aceso, irmão. É com fogo. O Davi estava fazendo aqui, estava dizendo, olha, eu busquei o Senhor em todo o tempo. Estava louvando Ele em todo o tempo. Estava trazendo o quê? O Senhor todo o tempo em minha vida. E quando eu precisava, o Senhor me ouviu. Quando eu clamei, o Senhor me ouviu. Irmão, o Senhor é maior do que o homem. É maior do que muitos doutores. É maior do que o homem mais, vamos dizer assim, mais poderoso dessa terra. Para ele não passa de pó. Você está me entendendo, irmão? Não passa de pó. O Deus Todo-Poderoso está dizendo, continue a acender os seus altares. Não deixe apagar os seus altares. Não deixa faltar sacrifício. Sempre traga ao Senhor. Levantou de manhã, irmão, eu sempre falo isso. Fale com Deus. Apresente a sua vida. Faça esse sacrifício. A sua carne não quer. Você está me entendendo? Mas ofereça esse sacrifício. Senhor, olha, eu venho aqui. Estou aqui de madrugada. Estou caído de sono, Senhor. Mas eu vim te oferecer o meu sacrifício. Meu corpo está cansado e está querendo dormir. Mas, Senhor, eu me coloco de joelho diante do Senhor. Eu dobro a minha carne diante do Senhor. Porque quando eu precisar, Senhor, eu quero o Senhor bem presente na minha vida. Senhor, não estou precisando de nada agora. Mas se aparecer a aflição, eu quero ser livre. Quando aparecer a angústia, eu quero ser livre. Quando aparecer o medo, eu não quero temer. Eu quero vencer. Amém, irmão? Edifique altares. Não tire os altares da sua vida. O Senhor, Ele fala muitas coisas. Olha o que diz no 7º. Olha a outra bênção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Ele coloca um anjo da guarda do teu lado. Porque é um anjo que acampa ao seu irmão, acampa. E aí, irmão, para te livrar. Mas é quem? É qualquer um? Não, é quem teme a Deus. Quem tem aquele temor, eu quero Deus comigo. Eu quero o Senhor comigo. Senhor, olha, eu já tenho uma certa idade, meu corpo está cansado, mas eu ofereço ao Senhor o meu sacrifício. Senhor, eu não apago aqui, o Senhor sabe da minha vida, sabe como é, me ajuda. Irmão, isso é oferecer sacrifício. Isso é levantar altares, irmão. Porque o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Não é do que não temem, é do que o temem. Para quê? Para o livrar. Para o livrar. Irmão, presta atenção nisso. O Abraão foi uma bênção, chamado amigo de Deus, foi ali chamado pai da fé, mas ele sempre tinha um compromisso. Se você continuar lendo, ele continuou edificando altares. Aonde ele ia, ele tinha se ele voltasse para a terra, ele ia lá onde estava o altar. Aonde ele tinha edificado o altar, irmão, ele buscava o Senhor. Ele buscava. Não é perda de tempo, não é desperdício oferecer o seu sacrifício, a sua oração, sabe? A sua atenção ao Senhor, cantar um louvor quando você está triste. Isso é um sacrifício, irmão. Você está me entendendo, irmão? De buscar ao Senhor quando você está sendo atacado e falar, Senhor, eu estou sendo atacado de todo lado. Estou aqui cheio de dores, estou aqui cheio de feridas. Senhor, é injustiça. Mas olha, eu estou oferecendo louvor de agradecimento ao Senhor. Porque quem me livra é o Senhor, irmão. O Senhor se agrada disso. Amém? E quando a sua fé passa pela prova do fogo, que a Bíblia diz?
que a nossa fé é refinada. Continue oferecendo sacrifícios. Continue tacando fogo no altar, irmão. Não deixe. A única pessoa que deixa o fogo se apagar somos nós mesmos. Porque o Senhor nos deu a lenha, já nos deu o fogo, só que Ele fala, não apague o fogo, não apague o Espírito Santo. Então faça o quê? Faça a sua parte. Irmão, faça isso, invoque ao Senhor, clame a Ele continuamente para que o fogo não se apague. Amém, irmãos? Graças a Deus, guarde essa palavra, espero que o Senhor tenha falado com você em nome de Jesus.